prepara a tua casa, porque tu vais morrer. Glória, forte. Aí a minha palavra de Deus diz que ele ora ao Senhor, e o Senhor volta e diz a Isaquias que eu ouvi a sua oração e vou acrescentar mais 15 anos de vida. E eu tinha preparado essa palavra. Aí quando ela chega agora que minha esposa termina de louvar, Deus diz: vai no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 1 e o versículo 19. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19 vai dizer: e levantando-se de madrugada e adorando perante ao Senhor, o Senhor voltaram e chegando à sua casa em Ramá, Elcana concedeu a Ana sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. Todo mundo conhece a história de Ana, que Ana era perseguida, Ana era apontada, Ana era caluniada, Ana tinha que suportar todos os dias a sua rival. Mas a palavra de Deus diz que em determinado momento Ana, ela vai até o templo do Senhor, e eu creio que Ana agora orou diferente, porque a palavra de Deus diz que todo ano ele subia para adorar ao Senhor. E eu creio que se ele subia para adorar ao Senhor, Ana não ia fazer outra coisa a não ser orar. Porque eu não vim para a casa do Senhor, você não vem para a casa do Senhor, a não ser fazer outra coisa, orar e adorar ao Senhor, porque ele é de honra, louvor e toda exaltação. Aí eu te pergunto, que tipo de oração que nós temos feito? Porque talvez Ana não recebeu, porque talvez a oração de Ana, a Bíblia não relata que a oração de Ana era assim: me dá um filho, eu quero mostrar a Penina que eu também posso ter. Me dá um filho, eu quero mostrar a ela que eu também posso ter. E talvez outras vezes a nossa oração é assim: Senhor, me dá, eu quero mostrar a fulano que eu sou teu servo. E mas nós sei se eu tenho que mostrar a fulano. E às vezes nós oramos sem saber, mas o que estamos orando. Eu separei aqui 7 versículos que fala de oração. O primeiro versículo está em Hebreu capítulo 13 e o versículo 15. Glória a Deus, que até o teu louvor, irmão, glória a Deus, até o teu louvor, ele é oração para o Senhor. O teu louvor é forma de gratidão para Deus. E Hebreu capítulo 15, capítulo 13, versículo 15 vai dizer: e assim por meio de Jesus ofereço um sacrifício continuamente de louvor a Deus, o fruto dos nossos lábios, que proclama seu nome. Glória a Deus. Quando eu e você dedica um dia para louvar ao Senhor, glória a Deus, nós estamos orando ao Senhor. É forma de oração, irmão. Glória a Deus, quando nós dedicamos ao Senhor, e às vezes a gente está orando, às vezes a gente está louvando, e nós nem sabemos, mas aquele louvor está em forma de oração para Deus, e Deus recebe aquele louvor como a minha e a tua oração. De momento que nós estamos angustiados, nós começamos a louvar, e não tem nem palavra, começa a chorar. Foi a oração de Ana, não tem nem palavra, mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus levou até a Deus, mas Deus disse que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele pega o nosso choro e transforma, meu irmão, em oração. Há momentos da nossa vida que não tem nem palavra, pastor. É tanta aflição, é tanta angústia, que estamos igual Ana, não tem nem palavra. E o Espírito Santo de Deus leva a oração para Deus, e ele resolve o meu e o teu pedido. A segunda oração é a oração de gratidão. É eu e você agradecer a Deus por tudo que nós temos. Às vezes nós queremos coisas grandes, pastor, mas nós não agradecemos por as pequenas que nós temos, como que Deus vai nos dar coisas grandes. Que eu não sou grato a Deus por pequeno que Deus tem me dado. Eu sou grato a Deus por levantar de manhã e respirar esse ar maravilhoso, e acordar e abrir meus olhos, e saber que eu tenho um Deus que cuida de mim. E eu vou ser grato a Deus por isso. Como que Deus vai me dar coisas grandes, que as pequenas coisas eu não sou grato a Ele. E essa oração nós vai ver em Efésios capítulo 5 e o versículo 20.
Glória a Deus, que nós dessa noite aprendemos, irmão, a orar ao Senhor, porque todos os dias nós vamos para o culto, e culto de oração é culto de agradecimento por o que Deus fez na minha vida e por a tua vida, mas muitas das vezes nós vem para cá do Senhor só pedir. Nós vem para cá de Deus só pedimos, nós esquecemos de agradecer, Senhor. Obrigado porque mais um dia eu estou de pé. Obrigado porque mais um dia o Senhor sustentou a minha casa. Senhor, obrigado porque mais um dia o Senhor tem cuidado da minha família. Mais um dia o Senhor está respirando. Mais um dia eu trabalhei. Mais um dia o Senhor tem um livramento. Às vezes a gente esquece. Mesmo assim. Ô glória. E às vezes já começa o dia, nós já começa o dia reclamando, irmão. Começa a murmurar, começa a reclamar. É mais um dia de luta, é mais um dia por fazer aquele mesmo trabalho, é mais um dia que tem coisa para fazer. Agradeça, irmão, que você acordou com vida para fazer aquilo que você sempre faz. Às vezes a dona de casa se levanta e diz: mais um dia que eu vou ter que cuidar dos filhos, vai ter que lavar roupa, vai ter que fazer isso, fazer aquilo. E agradeça a Deus, porque mais um dia você está de pé, mais um dia você pode agradecer ao Senhor. E a segunda oração, irmão, é a oração de confissão. É eu confessar a Deus aquele ato que eu fiz errado, que o pastor não viu. É aquele ato que eu fiz errado que minha esposa não viu, mas ele viu. E às vezes nós não confessamos ao Senhor. E aqui nós vamos ver Salmos 38, 18. Confesse a Deus aquilo que você também fez de errado. Quando eu começo a falar a Deus aquilo que eu fiz de errado, eu estou orando ao Senhor, eu estou me abrindo com o Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Glória a Deus. Quarta oração é a oração de intercessão. Glória a Deus. Quando eu oro para o meu irmão, quando eu tiro tempo para orar para o nosso pastor, quando eu tiro tempo para orar por aqueles que estão necessitados, e a Bíblia vai dizer que quando eu não faço isso, eu estou pecando. Quando eu não oro por quem me necessita, eu estou pecando. E nós vamos ver em 1 Samuel, capítulo 12, e o versículo 23. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Glória a Deus, que diz: quando a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, quando deixo de orar por o meu próximo. Samuel chega e diz: longe de mim, que eu venha pecar contra o Senhor, quando eu deixo de orar por o meu próximo. Então, quando eu deixo de orar por o meu perseguidor, eu estou pecando contra Deus. Quando eu deixo de orar, a palavra de Deus diz que Jó teve vitória quando ele começou a orar pelos seus amigos. E o Senhor disse: se Jó não orar por vocês, aí a palavra de Deus diz que Jó ora e Deus perdoa os seus amigos. A oração cria perdão. Em sexto ponto, a oração da súplica é quando eu vou clamar ao Senhor por aquilo que eu quero, por aquilo que você quer. Glória a Deus. Oração da súplica se encontra em Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago capítulo 1, versículo 5. Necessidade alguma que vocês precisem, e ele não os repreende por pedir. Quando a gente pede a Deus, irmão, Ele não nos repreende e diz: peça a nosso Deus e peça com sabedoria. Mas Deus diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. E talvez essa oração minha, ela tinha pedido e orar ao Senhor, mas ela não tinha forma de orar ao Senhor. Ela talvez estava pedindo mal. E sétimo ponto, a oração de lamentação é quando eu começo a me alimentar diante de Deus. Salmos 142 e o 2.
Glória a Deus, que diz com a gente fez, você pode ser crédito assim. Salmos 142, 2, que vai dizer: derramo diante dele o meu lamento, e ele apresenta a minha súplica, a minha angústia. Glória a Deus. Quando eu e você nós apresentamos diante do Senhor a nossa súplica, a nossa angústia, isso também é uma oração ao Senhor. E talvez Ana orou durante muito tempo, mas a palavra de Deus vai dizer que Ana, em determinado momento, ela agora vai até o templo do Senhor e ela começa a orar a Deus. E ela começa a orar a Deus diferente. E muitas das vezes, quando eu e você clamamos ao Senhor diferente, às vezes a nossa oração incomoda. Às vezes a forma de nós adorar o Senhor incomoda. Se nós começarmos a gritar, pedir ao Senhor socorro, o teu clamor me incomoda, porque a palavra de Deus diz que Bartimeu clamava na beira do caminho. E o clamor de Bartimeu incomodava a multidão, mandava que ele se calasse, mandava que ele parasse. Mas só quem sabia o que ele estava enfrentando era ele. Bartimeu sabia o que ele necessitava. Então ele não ia dar ouvido à multidão, porque a multidão não podia resolver aquilo que ele estava necessitado. Mas muitas vezes você não tem dado ouvido à multidão. Às vezes nós vem para a casa do Senhor, nós não abrimos a nossa boca para adorar o Senhor, porque talvez meu vizinho do lado não vai gostar. Talvez quem está do meu lado não vai gostar da minha adoração. E eu começar a adorar o Senhor, talvez eu começar a dar glória a Deus, aleluia, o meu irmão vai se incomodar. Aí eu não paro, eu não clamo. E às vezes nós vem para a casa do Senhor e não recebe, porque nós não clamamos, porque nós não pedimos a Deus aquilo que nós temos, porque quer que fulano vai achar. E você adora da forma que ele merece. Se ele merecer a oração, eu adoro, você adora. Se ele não merecer, e a palavra de Deus diz que o Bartimeu clama ao Senhor. E já que nós vemos que Ana não clama, Ana ela chora, Ana súplica. Mas mesmo naquele clamor que Ana estava, a palavra de Deus diz que o sacerdote ele se incomodou com a oração de Ana. E disse: mulher, até quando vai estar tu embriagada? Ela disse: não, Senhor, a tua serva não bebeu vinho e nem bebida forte nenhuma. A tua serva está aflita de coração. Ele diz: vai, e assim como você pediu, o nosso Deus, ele faça na sua vida. E a palavra de Deus vai dizer que Ana, ela volta para casa e o seu semblante já é diferente. Não é aquele mais semblante de sofrimento, não é aquele mais semblante de dor, não é mais aquele semblante de angústia. E muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor com angústia, com dor, e quando nós saímos da casa do Senhor, nós saímos transformados. Nós saímos diferente, porque a palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus ela muda, a palavra de Deus ela transforma a minha e a tua vida. E às vezes nós entramos por aqui só um pedaço. Aí nós vamos ouvir o louvor, vamos ouvir a salvação, vamos ouvir a palavra. E quando a gente sai da casa do Senhor, nós já sai diferente. O nosso semblante já não é a forma que nós estamos na casa do Senhor, porque eu e você viemos adorar. E quando nós viemos adorar, glória a Deus, Deus ele faz na nossa vida. E aqui no capítulo 19, onde foi dito: e levantando-se ele de madrugada e adorando perante ao Senhor. A Deus diz que Ana e Elcana se levantaram de madrugada para adorar a Deus. E eu pergunto a você nessa noite, e me pergunto a mim mesmo: nós temos se levantado de madrugada, irmão, para buscar a face do Senhor, para adorar Ele? E a palavra de Deus diz que Ana, ela levanta de madrugada do seu esposo, adora o Senhor, e o versículo vai dizer: e Deus se lembrou dela. Eu quero dizer que Deus ele se lembrou de você nessa noite. Talvez você entrou aqui aflita, talvez você entrou aqui sonhando, talvez você entrou nessa noite aqui desanimada. Eu quero te dizer que Deus ele está se lembrando de você nessa noite, e você vai vir dar testemunho, porque no versículo 27 a palavra vai dizer: por esse menino orava eu. Glória a Deus. E o Senhor
atendeu a minha petição, a minha oração. Eles têm feito e eu lhe tenho feito. Foi passado tempo e a palavra de Deus diz que Ana pega Samuel e vai até o templo do Senhor. E a palavra de Deus diz que no versículo 11 que Ana fez o voto ao Senhor e disse: Senhor, se o Senhor me der, eu vou lhe devolver. Se o Senhor me der, eu vou colocá-lo no altar e ele vai ficar pro resto da vida, nem passaria navalha na sua cabeça. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu a oração de Ana e Deus deu um filho a Ana. Glória a Deus. E Ana leva, Ana paga o voto que ela fez ao Senhor. Eu te pergunto nessa noite: será que você tem pagado o voto que Deus tem feito? Será que eu tenho pagado o voto que eu tenho feito a Deus? Será que eu tenho pedido algo ao Senhor e o Senhor tem feito na minha vida? E será que eu tenho pagado aquilo que eu prometi ao Senhor? O versículo 7 Ana diz: por esse menino orava eu. Glória a Deus. Quando a gente desce em oração, irmão, tem resposta de Deus para a minha e para a tua vida. Porque como foi dito, como eu falei nessa noite, o rei Ezequias, Isaías chegou para ele e disse: prepara a tua casa, porque tu vai morrer. A palavra de Deus diz que o rei Ezequias se vira, e ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te que eu fui zeloso da tua obra. A palavra de Deus vai dizer que por a oração de Ezequias, Deus manda um anjo e mata 185 mil homens por a oração de Ezequias. E Ezequias disse: Senhor, lembra-se de mim. E se Deus viesse até mim, a você, mandasse um anjo falar para mim e para você: prepara a tua casa, o que eu diria ao Senhor? O que eu tenho feito ao Senhor? Para dizer: Senhor, lembra-te que eu fiz. Será que nós temos, irmãos, algo feito para o Senhor? A palavra de Deus vai dizer no livro de Jeremias, capítulo 14, capítulo 18. Todos vocês conhecem que o Senhor vem até Jeremias, vem a palavra do Senhor Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. Há momento que Deus manda que eu e você levante, e no mesmo momento também Deus diz: desce. E quando vê o Espírito Santo de Deus tem que incomodar para não levantar, mas bate aquele sono, bate a preguiça, e o cara até levanta, mas não desce. O cara levanta e torna-se a dormir. Quantas vezes já aconteceu comigo? E eu creio que com você, o Espírito Santo nos incomoda de manhã e de madrugada: levanta, filha. A gente se acorda, perde o sono. Pensa que perdemos o sono amanhã. É Deus querendo falar comigo e falar com você. Deus querendo que você desça. E a palavra diz que no seu dia, Jeremias: levanta-te. Ele levanta. A sua dia, Jeremias, desce, que eu quero falar com você. E a palavra de Deus diz que quando Jeremias desce até a casa do oleiro, eis que ele vê o oleiro fazendo a sua obra. O que eu aprendo com isso, irmão, que quando eu venho para a casa do Senhor, o Senhor não vai esperar eu chegar para começar a trabalhar na minha vida. Quando eu chego, o Senhor já está trabalhando. Quando eu coloco meus pés aqui, o Senhor já está trabalhando na minha casa, o Senhor já está trabalhando na minha família, o Senhor já está trabalhando na obra que eu vejo. Quando eu me deixo de madrugada, irmão, eu creio que Deus está fazendo algo. Quando Deus se pede, quando Deus se incomoda para que você desça de manhã na madrugada, é porque Ele quer falar com você, porque algo Deus tem para fazer na minha e na tua vida. E a palavra diz que Jeremias desce. Quando Jeremias desce, eis que o oleiro está fazendo a sua obra. Eu profetizo então de Jesus na tua vida. Enquanto você está aqui, o oleiro está fazendo a obra. Enquanto você está aqui na casa do oleiro, Ele está fazendo a sua obra. E você vai vir aqui e agradecer, irmão, porque Deus está fazendo a sua obra. O oleiro não esperou que você viesse até aqui para fazer algo. Quando você saiu de casa para vir para a casa do oleiro, Ele já começou fazendo a sua obra.
E a palavra de Deus diz que Deus só faz aquilo que é bem feito. Deus só tem o melhor para mim e para você. E a palavra de Deus diz que Jeremias começa vendo e o oleiro faz o vaso, e o vaso ele se quebra. A palavra de Deus diz que o vaso se quebra na mão do oleiro. Há momentos na nossa vida, irmão, que não é nem o oleiro que quebra, é a gente que se quebra. Porque há momentos que o oleiro quer que fazer um vaso novo na minha e na tua vida. E às vezes nós se quebra na mão do oleiro, é porque ele quer fazer de mim e de você um vaso melhor. É porque Deus quer fazer essa noite de mim e você um vaso de honra, um vaso que não prestava para nada, um vaso que não valia de nada. Aí o Senhor diz: eu quero transformar esse vaso, eu quero mudar esse vaso. E às vezes a gente não entendemos, irmão, porque o oleiro faz a forma que ele quer. Às vezes a gente queremos ensinar ao Senhor a forma do Senhor trabalhar, irmão. Às vezes a gente quer ensinar a Deus. Às vezes a gente tem um filho e o Senhor quer trabalhar, às vezes o Senhor quebra. Aí o Senhor, Senhor, por quê? A gente quer questionar. Às vezes vai do leito, vai pro leito. Deus trabalha, Deus leva pro leito, e às vezes a gente não quer. Quem é que quer ver seu filho quebrado? Mas às vezes é necessário Deus quebrar o vaso, para que ele faça um vaso de honra. Então, irmão, não questione a forma do oleiro trabalhar na nossa vida. Glória a Deus, porque eu e você, para estar aqui, nós fomos quebrados, somos quebrados todos os dias. Todos os dias nós precisamos que o oleiro ele quebre, irmão, porque se o oleiro não começar a quebrar, a gente quer fazer a nossa forma, né? Glória a Deus. Mas que essa palavra fique no seu coração nessa noite, que Deus, como ele se lembrou de Ana, assim o Senhor também se lembrará de você. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, glória a Deus, te abençoando, irmão. E que eu e você nessa noite venha aprender a forma de a gente orar ao Senhor, para que eu e você venha receber as promessas do Senhor. Glória a Deus. Para que eu e você venha receber aquilo que o Senhor ele tem. Glória a Deus para a nossa vida, irmão. Que nós peçamos ao Senhor a forma de nós orar a Ele. Amém? Glória a Deus essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quer dizer a vocês que continuem orando por a vida do nosso pastor, por a sua casa, por a sua família, porque foi lindo nessa noite, que aquele que não ora por quem precisa estão cometendo pecado. Amém?